Os desenvolvimentos recentes da mecânica quântica podem nos revelar que o universo é muito diferente do que nós pensamos. E essa nova compreensão do universo pode mostrar que apelar para um Deus criador, ou um Deus que fundamenta e sustenta a realidade, se torna algo sem sentido. É a partir disso que surge o chamado argumento cosmológico a favor do ateísmo. Olá pessoal, meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando o chamado argumento cosmológico quântico a favor do ateísmo, ou também argumento da suficiência do cosmos a favor do ateísmo. O que é a mecânica quântica, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a mecânica quântica não tem nada a ver com coisas espiritualistas, místicas, com vibrações energéticas ou com transmissão de informações da consciência por meios místicos. Não tem nada a ver com isso, né? A mecânica quântica nada mais é do que a área da física que estuda aquilo que acontece em nível subatômico. Então, os objetos, por exemplo, tem um objeto aqui na minha mão. Esse objeto é formado por átomos. Esses átomos, por sua vez, são compostos por partículas elementares, que são prótons, nêutrons, elétrons, partículas que existem em nível subatômico. E o estudo dessas partículas e de como elas se comportam criou uma área na física chamada de mecânica quântica. E aí um experimento que foi muito interessante aconteceu em 1920, chamado experimento Stern-Gerlach, que depois esse experimento foi replicado, feito de outras maneiras, que é um experimento bastante interessante, né? Porque a gente sabe que as partículas subatômicas elas possuem algumas propriedades. Então elas têm massa, por exemplo, e uma dessas propriedades é a propriedade que ficou conhecida como spin. Para a gente entender essa propriedade, nós precisamos entender o chamado experimento Stern-Gerlach, ou Stern-Gerlach, que aconteceu pela primeira vez ali em 1920, em que átomos eles foram enviados, disparados, através de um campo magnético não uniforme. O que quer dizer um campo magnético não uniforme, né? Um campo magnético não uniforme é um campo que um lado dele é mais forte. Então o que acontece, né? Vamos pensar que isso aqui fosse uma bússola. Quando eu coloco uma bússola no campo magnético, ela vai rotacionar de acordo com aquilo que vai atrair o seu campo magnético, né? Então ela vai ficar rotacionada de alguma maneira, né? A depender do seu ângulo, a depender do seu polo magnético e tudo mais. Então, uma coisa semelhante, a gente pensava, né? Acontecia com as partículas subatômicas. Então, quando foi enviado... O que era a teoria, né? Quando a gente enviasse os elétrons, os átomos, por meio desse campo magnético, o que ia acontecer com os elétrons? Cada elétron ia ter sua angulação própria e cada um ia ficar rotacionado de um jeito, então ia ter uma distribuição mais ou menos igual, né? Porque ia ser meio aleatório. Alguns elétrons iam para cima, outros iriam para baixo, outros iriam para o meio, outros iriam para a diagonal. Então a gente imaginava que ia ser como se a gente pegasse um monte de bolinhas e tacasse. É igual, por exemplo, né? Você está num campo, né? Você enche um balde de bolinhas de gude. Quando você despeja as bolinhas de gude, algumas bolinhas de gude vão para o meio, outras vão para o canto, e elas vão ficar mais ou menos espalhadas iguais, mas de maneira aleatória. Quando os átomos, quando fizeram foi com átomos de prata, mas quando esses átomos eles foram enviados, o que aconteceu foi diferente do que se esperava, né? Alguns elétrons eles foram para cima e outros elétrons foram para baixo e nenhum elétron foi para o meio. E o mais interessante, né? 50% dos elétrons foram para cima e 50% dos elétrons foram para baixo. Então, qual que era a imaginação, né? Primeira teoria que a gente pensou. Que esses elétrons, eles tinham uma rotação própria, né? Quando eles passavam pelo experimento de Stern-Gerlach, dependendo do ângulo deles, ou eles iam para cima ou eles iam para baixo. E essa rotação ficou sendo chamada de spin, né, que em inglês quer dizer rotação, que seria o ângulo. É claro que para a gente considerar a rotação, a gente considera um eixo, né? Porque se imaginava o elétron como uma bolinha, então a bolinha ela não tem em cima, embaixo, literal, né? Você considera um eixo, né? Vamos supor, eu faço aqui eixo Y, eixo X, eixo Z. Eu escolho um eixo e a partir desse eixo eu consigo medir a rotação desse elétron. Mas com o tempo a gente descobriu que não é isso, elétrons não são bolinhas com rotações.
Então, foi a primeira coisa que a gente descobriu, que os elétrons não são bolinhas com rotações. Então, por mais que tenha ficado o nome rotação, né, a gente sabe que não é literalmente uma rotação. Outra questão também importante é que, então, quando a gente fala que ele vai para cima ou vai para baixo, é como o elétron ele se comporta no experimento, não tem a ver literalmente com ele estar apontado para cima ou com ele estar apontado para baixo, e não é uma rotação no sentido literal, porque elétrons não são pequenas bolinhas com rotações. Então a gente passou a descrever o spin como uma propriedade intrínseca do elétron, que vai mostrar como ele se comporta em contextos como o experimento Stern-Gerlach, se ele vai para cima, se ele vai para baixo durante o experimento. E outra coisa que a gente descobriu também é que antes de ser mensurado, o elétron ele não tem um spin definido, ele não está nem pré-determinado a ir para cima, nem pré-determinado a ir para baixo. Antes da mensuração, ele não é nem para cima nem para baixo. Ele não é como se ele tivesse as duas capacidades, né? Não é como se ele tivesse as duas propriedades ao mesmo tempo. É que ele não está em nenhuma, né? Ele tem a probabilidade de estar em todas, e quando acontece essa mensuração, é só quando a mensuração acontece que a gente identifica se o elétron vai para cima ou vai para baixo. Mas uma coisa que é bem interessante é que uma tese que surgiu, uma hipótese que surgiu no começo é que o elétron sempre teve uma propriedade, ou ele vai para cima ou vai para baixo. O problema é que a gente não consegue prever, a gente só descobre quando a gente mede. Mas a gente descobriu que isso não é verdade. Na realidade, antes de ser mensurado, o elétron não tem um spin fechado ou definido, né? Ele está num estado de sobreposição. Portanto, essa orientação não é como se ela tivesse pré-determinada e a gente não conhecesse. É que ela se determina no momento mesmo da observação ou da mensuração. Mas teve uma questão que começou a ficar bastante intrigante, né? Quando elétrons eram criados juntos, ou colocados em par, eles podiam ter uma orientação conectada, né? Conectada talvez não seja a melhor palavra, mas havia uma espécie de estado conjunto. O que acontece, né? Vamos imaginar aqui. Eu tenho dois elétrons, eles formam um par. Toda vez que a gente tem um par de elétrons, é porque 50% vai para cima, 50% vai para baixo. Toda vez que eu tenho um par de elétrons que estão conectados, entre aspas, vamos usar uma palavra melhor, estão correlacionados, sempre que você mede um elétron e ele está para baixo, se você medir o par dele, vai dar que ele está para cima, né? Então eles sempre vão dar opostos. Até que aí, se você somar o spin dos dois, vai dar zero, eles vão se anular, né? Mas aqui. E o que acontece, né? Quando eles estão correlacionados, os dois elétrons estão correlacionados, isso significa que se você mede um, você automaticamente sabe quanto que vai dar a medida do outro, porque ela sempre dá o oposto. Então, né, algumas ilustrações para a gente entender. Se eu vou num restaurante e o moço fala assim para mim que tem duas caixas. Numa caixa tá o cachorro quente, na outra caixa tá o sanduíche. O que acontece? A hora que eu abrir uma caixa, se eu ver que tem sanduíche, automaticamente eu sei que se eu abrir a outra tem um cachorro quente. Né? Só que essa ilustração não é tão boa, porque não é como se na caixa já tivesse um cachorro quente e na outra caixa já tivesse um sanduíche. Na verdade, a hora que você abre a caixa é que se determina. Nenhuma das duas caixas elas já são previamente cachorro quente ou sanduíche, elas estão no estado sobreposto. Enquanto você não abrir a caixa, não dá para determinar se ela é cachorro quente ou sanduíche. E não dá para determinar só por causa da ignorância, não. Ainda que, sei lá, não é porque já tem um cachorro quente numa caixa que você abre e vê cachorro quente. É na hora que você abre que você não tem mais um estado sobreposto e que aparece um cachorro quente. Mas o interessante é que se você abre uma caixa e aparecer o cachorro quente, você pode saber que quando você medir a segunda caixa, vai ter um sanduíche. Isso foi bastante intrigante. Só que o mais intrigante foi quando você pegava um elétron e separava ele do seu par por milhares de quilômetros de distância. Sei lá, alguém... O que eles fizeram, né? Vamos supor. Eles criaram elétrons juntos, que formam um par, né? E aí eles pegam uma caixinha que tem um elétron, só para ilustrar, e dão para uma pessoa chamada Ana. E a Ana vai trabalhar, sei lá, num laboratório nos Estados Unidos. E a outra caixinha, né, é dada para o Bob. Aí o Bob vai trabalhar num laboratório lá no Japão. Então os elétrons estão super distantes uns dos outros. Só que quando a Alice abre a caixa do elétron dela e vê que ele está apontado para cima, quando o Bob
abre a caixa do elétron dele lá no Japão, o elétron está sempre apontado para baixo. E a gente descobriu que essa correlação ela se mantém, não importa a distância espacial. Então, vamos dar um outro exemplo, né? Vamos supor que a gente tem duas caixas. E a gente sabe que tem uma luva, um par de luvas nessas caixas. Só que uma luva está numa caixa, a luva da mão direita, né, ou da mão esquerda, e a luva da mão direita está na outra caixa. E o que vai acontecer? Se o Bob tá com a caixa e ele abre e ele vê que tem uma luva de mão direita, automaticamente dá pra gente saber que se a Alice abrir a caixa dela, vai ter uma luva na mão esquerda. E mesmo se eles ficarem distantes, por exemplo, vamos supor que eu dou uma caixa pro Bob e dou uma caixa para a Alice vai lá para a Lua, né? Pega um foguete, vai para a Lua. Se o Bob abrir a caixa dele aqui e ver uma luva de mão direita, ele pode saber, mesmo sem conversar com a Alice, que quando a Alice abrir a caixa dela lá na Lua, ela vai encontrar uma luva da mão esquerda. Então, se o Bob abre da mão direita, ela encontra da mão esquerda. Só que esse exemplo da luva ele tem uma limitação. Qual que é a limitação? De que o fato da luva ser de mão direita ou de mão esquerda já está pré-determinado. É uma coisa, né, que a gente só não sabe. A caixa está fechada, a gente não tem acesso à caixa, mas dentro da caixa, a luva já é de mão direita ou de mão esquerda. No caso da mecânica quântica, quando a gente está trabalhando com o spin do elétron, esse spin não está pré-determinado. É só na hora que abre a caixa que ele vai ganhar ou uma orientação direita ou uma orientação esquerda. Lembrando que aqui direita ou esquerda, para cima ou para baixo, tem a ver com como o elétron se comporta quando ele é exposto ao experimento de Stern-Gerlach. Não quer dizer que tem literalmente cima e embaixo ou algo assim. Esse fenômeno pelo qual elétrons ou outras partículas subatômicas elas mantêm uma correlação em que uma sempre vai ser o inverso da outra nessa medição, isso ficou conhecido como emaranhamento quântico. Né? É como se esse par de partículas estivesse emaranhado, né? Que eles estão correlacionados. Se um for medido, você sabe a medida do outro, não importa a distância que eles se encontram. Um pode estar lá na Via Láctea, outro pode estar aqui na Terra, que vai dar, né, sempre assim. Se você sabe o spin mensurado de um, o spin mensurado do outro, mesmo sem os laboratórios se comunicarem, vai dar sempre correlacionado. Então, isso foi conhecido em 1935, né, pesquisadores como Schrödinger, Einstein e Podolsky identificaram esse fenômeno. Quando esse fenômeno ele foi identificado, né, os cientistas, por exemplo, Einstein, eles vão elaborar assim, duas hipóteses baseadas na física conhecida até a época para explicar esse fenômeno. Só tinha duas opções, né? Como que um par de elétrons separados espacialmente podem ainda manter uma correlação se eles não estão juntos? Porque a física clássica ela é baseada numa coisa que a gente chama de realismo local. O que é o realismo local? Para um objeto influenciar o outro, eles precisam estar espacialmente relacionados. Então, por exemplo, né, para eu conseguir derrubar esse isqueiro, eu preciso estar, ou para conseguir ligar ele, né, eu preciso estar próximo dele. Né? Se eu não estiver próximo, eu preciso pelo menos influenciar alguma coisa que esteja espacialmente próxima. Então, por exemplo, você não está próximo de mim. Mas o que acontece? O meu celular está próximo de mim, o meu celular ele está próximo do ambiente ao redor, ele vai transmitir informações por meio do ambiente espacial. Essas informações, né, chegam ali numa torre de transmissão, essa torre de transmissão envia as informações. Então, o que acontece? Mesmo quando a gente consegue influenciar eventos que estão longe da gente, como o fato de que você, mesmo estando em outra cidade, em outro lugar, você consegue me ouvir falar, é porque no meio do caminho entre eu falar no vídeo, né, e você me ouvir onde você está, existe todo um processo de transmissão de informação que acontece em etapas de objetos que estão conectados localmente, que estão próximos um do outro. Então, tudo que a gente conhece, toda a informação que é transmitida no universo, ela é transmitida por meio de objetos que estão espacialmente conectados. Essa conexão ela não pode passar a velocidade da luz. Então a gente diz assim, né, que toda informação ela pode ir de um ponto a outro do universo, desde que ela não passe a velocidade da luz. Isso é uma coisa que vem da teoria da relatividade geral do Einstein. Então, de acordo com o realismo local, objetos podem se influenciar,
desde que os efeitos entre um e outro, a informação transmitida de um ponto para o outro, não ultrapasse a velocidade da luz. Então, por exemplo, o Sol está muito longe da gente, mas a luz do Sol consegue chegar onde a gente está, porque ela vem da velocidade da luz. E então ainda está dentro do realismo local. Desde que não passe a velocidade da luz, né, tudo é possível de ser comunicado no universo entre si. Né? Pode demorar muito, mas não pode passar a velocidade da luz. Então, nenhuma informação vai de um ponto a outro do universo sem ultrapassar a velocidade da luz. Então, esse é um pressuposto que vem da relatividade geral do Einstein. E a tese que sustenta isso, né, a gente chama de realismo local. Objetos só podem se influenciar se a conexão entre eles é localmente próxima ou se a informação ou força que é transmitida de um para outro é transmitida de uma dada maneira que não ultrapasse a velocidade da luz. Mas aí tem um problema, né? No caso do emaranhamento quântico, né, a correlação entre o spin mensurado das partículas que formam um par, essa correlação ela se mantém, né, não importa a distância espacial. E isso é um problemão, e essa correlação, inclusive, é instantânea. Né? Se o Bob, vamos supor que o Bob está num laboratório nos Estados Unidos e a Alice está num laboratório lá na Lua, né? Se o Bob e a Alice combinar de fazer a mensuração exatamente no mesmo momento, no mesmo milionésimo de segundos, a mensuração dos dois vai continuar correlacionada. Não tem um delay, digamos assim, né? Eles podem medir exatamente no mesmo momento, né? E mesmo sem ter contato entre si, a correlação vai se manter na mensuração. Então, a gente só tem duas hipóteses para explicar isso. Primeiro, ou a informação viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Então, digamos assim que um elétron aqui na Terra está conectado com um elétron lá na Lua, e na hora que você mede o elétron aqui na Terra, né, e ele dá um spin para cima, ele envia automaticamente essa informação para o elétron lá na Lua, e o elétron lá na Lua assume o spin oposto. O problema, né, então a primeira opção é que isso acontece, o problema é que isso teria que ser mais rápido do que a velocidade da luz. Qual que é a segunda explicação possível para esse fenômeno dentro da física clássica? De que haveria uma propriedade, né, de que na verdade o fato de que um elétron se determina como para cima ou para baixo é algo que já estava presente desde o início, mas que dada a nossa limitação de medição, a nossa limitação de conhecimento, a gente não sabia. Então, quando eu abro a caixa, por exemplo, e vejo que tem uma luva da mão direita, ou que tem um cachorro quente, nas analogias que a gente usou, na verdade sempre teve um cachorro quente ali, ou sempre teve alguma predisposição, alguma propriedade pré-determinada, né, que mantém essa correlação. Então é como se quando a gente pega um par de elétrons, né, o elétron de cá estivesse desde o começo, desde quando ele surgiu, ou desde quando ele se correlacionou com o outro, desde esse momento ele estivesse pré-determinado a assumir o spin para cima e o outro elétron o spin para baixo. Então a gente tinha essas duas hipóteses. Evidentemente, né, a primeira hipótese ela não tinha como ser, porque já estava bem estabelecido pela física do Einstein de que nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Então restou a segunda hipótese, de que havia uma espécie de propriedade previamente definida. No entanto, um autor chamado John Bell, em 1965, né, ele mostrou que isso não era o caso. Né, por questões estatísticas, né, uns teoremas que ele criou matematicamente, ele provou, né, o John Bell ele provou que não haviam propriedades previamente definidas que pudessem explicar por que os elétrons, mesmo espacialmente distante, mantinham essa correlação. Então, a mecânica quântica a gente descobriu a partir de 1965. Né? Já havia teorias mostrando isso, mas isso aí ficou provado matematicamente em 1965, que o universo quântico não funciona de acordo com as leis da física clássica, de que o realismo local não se aplica à dimensão quântica da realidade. Isso é interessantíssimo, né? Então, o realismo local ele não se aplica ao comportamento das partículas subatômicas.
Para eu mexer essa caneta no nível, e empurrar esse isqueiro aqui, no nível da realidade que a gente está, precisa de um realismo local, eles precisam estar espacialmente próximos. Quando a gente trabalha com a mecânica quântica, o realismo local não é verdadeiro. Partículas que estão espacialmente distantes, elas mantêm uma correlação. Essa correlação, ela não é nem pré-determinada, então não existem propriedades prévias que determinem essa correlação, até porque antes de ser mensurado, não existe um spin fechado, definido, e também a informação não viaja, a correlação não é mantida porque os dois estão relacionados por uma influência, por uma conexão que viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Isso também não é verdade, não tem nada a ver com isso. O que a gente descobriu é, na verdade, que esses pares de elétrons, eles não são independentes. Eles, na verdade, são componentes de um conjunto. Olha que interessante. Na verdade, o par de elétron, ele não é duas coisas, ele é uma coisa só, que foi chamado de estado conjunto. O que é um estado conjunto? Dois pares de elétron, eles são componentes de um estado conjunto, de tal modo que eles mantêm spins correlacionados quando mensurados. Então, na verdade, não é que o elétron aqui na Terra e o elétron lá na Lua são dois objetos que entram em relação. Na verdade, eles são dois elementos de um mesmo estado. Isso é muito interessante, porque é um estado conjunto que não precisa estar espacialmente próximo. Isso quebra a nossa noção, de que um sistema, por exemplo, para ter um sistema na física clássica, os objetos precisam estar em relação próxima. Então, a gente trabalha muito com a ideia de sistema na física clássica. Na mecânica quântica, os sistemas ou estados, eles podem ser formados por componentes que não estão espacialmente próximos. E mais radical ainda, na física clássica, os componentes de um sistema, eles são independentes entre si. Eles são como pecinhas que a gente junta para formar o sistema. Na mecânica quântica, o sistema ele é mais fundamental do que os componentes. Primeiro você tem o sistema e os componentes formam esse sistema, mas esses componentes eles não têm independência em relação ao esquema ou sistema. Eles são expressões do sistema. Então, na verdade, o elétron na Terra e o elétron na Lua, que formam um par correlacionado, eles são expressões de um estado conjunto mais fundamental. Eles não são partes decomponíveis de um sistema que você consegue ir separando as partes. Eles, na verdade, são expressões de um estado único, um estado correlacionado, um estado conjunto. E aí, a partir disso, um autor chamado Schaeffer, ele vai propor a ideia de que todo o universo forma um sistema quântico emaranhado. Porque o que acontece, Partículas, quando elas estão correlacionadas ou surgem juntas, elas mantêm um emaranhado. Então, na verdade, todas as partículas do universo estão emaranhadas nesse sentido. Por quê? Porque todas as partículas do universo surgiram ali com o Big Bang. Surgiram no mesmo instante. Elas estavam juntinhas, num espaço denso, bastante quente. Então, elas nasceram juntas num espaço denso, onde elas estavam todas juntas. Então, elas têm essa correlação entre si. Elas formam um só estado. Então, o próprio universo inteiro é um estado emaranhado quântico. Se todas as partículas do universo estão correlacionadas num estado emaranhado quântico, o universo é só uma coisa. Mas por que então nós experienciamos a realidade de um jeito bem diferente do que ela é no seu nível mais fundamental? Se no seu nível mais fundamental a realidade é um sistema emaranhado, onde todas as partículas estão correlacionadas, por que o universo que a gente experimenta é um universo que só tem objetos concretos, onde o realismo local parece verdadeiro, onde os objetos só influenciam uns aos outros se eles estão próximos? Isso provavelmente acontece por causa da evolução das espécies. Por quê? Nós evoluímos para perceber a realidade de uma maneira que facilite a nossa sobrevivência e a transmissão dos nossos genes adiante. Nós não somos seres muito minúsculos que vivem no nível quântico. Nós vivemos no nível da realidade onde os objetos são maiores. Como nós vivemos no nível da realidade onde os objetos são maiores, nós não precisamos perceber para sobreviver as correlações entre partículas emaranhadas. Não faz diferença para a minha sobrevivência
que um elétron aqui na Terra tenha spin para baixo e um elétron lá na Lua tenha spin para cima, porque eles estão correlacionados. Isso não facilita a minha sobrevivência e não serve para nada. A única coisa que serve para a minha sobrevivência é eu saber, por exemplo, que se eu encostar a mão no fogo, minha mão queima, que se eu pegar uma fruta com veneno, eu morro, que se eu pular num penhasco, eu vou morrer. Então, na verdade, para a minha sobrevivência, o que é útil eu perceber é a relação entre objetos grandes que têm uma conexão local. Então, nós desenvolvemos capacidades perceptivas e cognitivas para perceber um universo onde objetos concretos grandes se relacionam localmente. E não há necessidade para a nossa sobrevivência de que a gente perceba os elétrons, as partículas, as subpartículas que estão correlacionadas num emaranhado quântico. Mas na realidade, o que acontece é que a realidade em seu nível mais fundamental é um emaranhado quântico que se expressa por meio de objetos concretos grandes com correlação local. Então, nós podemos distinguir, e aí o Schaeffer vai chamar isso de monismo de prioridade, nós podemos distinguir dois tipos de objetos, um objeto concreto básico e os objetos derivados. O objeto concreto básico é o próprio universo como um sistema de emaranhado quântico. E no nível superficial, no nível que a gente percebe a realidade e se interage com ela, esses objetos que a gente percebe, eles são objetos derivados. Eles são a manifestação superficial de uma realidade mais profunda. Essa perspectiva, nós chamamos de monismo de prioridade. De acordo com o monismo de prioridade, existe exatamente apenas um objeto concreto básico, que é o cosmo, como um sistema de emaranhamento quântico, e os demais objetos, como a mesa, a cadeira, eu, Sankey, o fone, o celular, são objetos que existem apenas de maneira derivada. Então, a partir disso, nós podemos perguntar onde coloca Deus? Não tem espaço para Deus, né? Pode até ser que tenha espaço para Deus, mas se torna desnecessário. Não há uma necessidade de postular um Deus fundamentando o universo. Porque antes, o que a gente pensava que era o universo? O universo é um sistema com componentes. Então, o universo era pensado como um sistema composto por partes. E realmente é intuitivo a gente pensar que um sistema composto por partes, ele demanda um criador, ele demanda uma razão, ele demanda um sustentador. Porque tudo que é composto por partes tem que ter alguma explicação por que essas partes estão unidas dessa forma, né? E por que essas partes existem. Então Deus era a explicação tradicional porque um universo composto por partes existia. Porque um universo composto por bloquinhos de coisas existia. Mas hoje, essa noção de universo como um sistema composto por partes independentes que se correlacionam, que foram agrupadas para formar um todo, ela já não faz mais sentido. O universo, ele não é composto por partes. Porque se o universo for composto por partes, o que iria acontecer? A gente ia poder decompor o universo. Então, sei lá, eu tenho a caneta, aí eu decomponho a caneta, eu vou ter as moléculas, eu decomponho as moléculas, eu vou ter os átomos, eu decomponho os átomos, eu vou ter as partículas subatômicas, e as partículas subatômicas seriam bloquinhos que formam o universo. Hoje a gente sabe que não é assim. As partículas subatômicas, elas não são bloquinhos. Elas se comportam de um jeito que não tem nada a ver com a física clássica. Elas não são bolinhas. Né? Elas não são componentes e elas fazem parte de estados, elas são expressões de estados, expressões de processos. Então, por exemplo, o emaranhamento quântico é uma expressão de um estado conjunto. O estado conjunto, que não é uma coisa, que não é um bloquinho, ele é mais fundamental do que as próprias partículas. As funções de onda, os campos quânticos, eles são mais fundamentais do que as próprias partículas. As partículas nada mais são do que excitações em campos quânticos. A partir disso, nós podemos formular o argumento cosmológico quântico a favor do ateísmo da seguinte maneira. Premissa número 1. Se o monismo de prioridade é verdadeiro, então o cosmos é a única entidade concreta fundamental. Premissa número 2. Ser fundamental significa não depender de mais nada para a sua existência. Premissa número 3. Deus, se existe como fundamento último, seria uma entidade concreta fundamental distinta do cosmos. Conclusão, logo, se o monismo de prioridade é verdadeiro,
é mais razoável crer que Deus não existe. Portanto, de acordo com essa perspectiva, o cosmos ele é ontologicamente suficiente para fundamentar toda a realidade, de modo que não há necessidade metafísica de postular um fundamento adicional transcendente. De acordo com o monismo de prioridade, há exatamente uma entidade concreta fundamental. O monismo é a tese de que existe exatamente um objeto básico fundamental, e esse objeto é o cosmos. Como existe uma base fundamental que é prioritária em relação aos seus componentes, essa perspectiva é chamada de monismo de prioridade. De acordo com o monismo de prioridade, existe exatamente apenas um objeto concreto básico, que é o universo enquanto um sistema quântico emaranhado, e os demais objetos existem apenas de maneira derivadas, sendo expressões superficiais dessa realidade mais fundamental. Essa perspectiva, portanto, é sustentada pela mecânica quântica. Como vimos, as partículas que compõem um estado conjunto, elas não são partes de um estado que foram colocadas juntas. Elas são, na verdade, expressões de um estado conjunto que é mais fundamental. Enquanto os objetos que compõem o mundo da física clássica são objetos separáveis e decomponíveis, os elementos que compõem o mundo quântico, eles não são o que há de mais fundamental. Na realidade, o estado conjunto do qual eles são expressões é que é mais fundamental. Portanto, de acordo com o princípio da inseparabilidade quântica, o cosmos é um único sistema emaranhado que tem propriedades do todo que não derivam das partes. O emaranhamento é um fenômeno no qual duas ou mais partes de um sistema possuem estados correlacionados de forma que não podem ser descritas independentemente. O universo, nesse contexto, seria como um único sistema quântico. E as propriedades do todo, elas seriam mais fundamentais do que as próprias partes. Daí nós podemos trabalhar com o que pode ser denominado de interpretação holística da mecânica quântica. De acordo com a interpretação holística da mecânica quântica, as partes são aspectos do todo, de modo que o todo na mecânica quântica é mais fundamental do que as partes. Quando nós trabalhamos com pares de elétrons, cuja mensuração dos spins sempre vai dar spins correlacionados, nós não dizemos que tem um elétron A, um elétron B, que se juntam para formar um sistema. Na verdade, o sistema AB é que é a realidade primária. Nesse sentido, nós podemos distinguir, o Schaeffer distingue, o que nós chamamos de ordem implicada e ordem explicada. A ordem que a gente está buscando explicar é o universo enquanto realidade observável. Mas a ordem implicada, a ordem por trás das coisas que a gente observa, é uma totalidade indivisa em movimento fluente. É como se fosse, uma ilustração, um redemoinho. No redemoinho, o redemoinho é mais fundamental do que as partes. O redemoinho não é apenas o conjunto de gotículas de água. Um conjunto de gotículas de água, ele pode formar um oceano, um lago, um copo de água. Mas o redemoinho, ele é um estado formado principalmente por seu padrão de comportamento. E as gotículas de água que passam a compor o redemoinho, elas não são mais fundamentais do que o próprio redemoinho. Um outro exemplo é o holograma. O holograma como um todo ele é mais fundamental do que as partes de luz que o formam. Então, no redemoinho, a gente poderia usar essa ilustração. O redemoinho representaria o estado conjunto e as gotículas de água do redemoinho representariam os elétrons emaranhados. Nos estados de emaranhamento quântico, as partículas elas têm spins correlacionados. Nenhuma partícula possui spin definido por si só, mas é um sistema completo que possui uma correlação perfeitamente definida quando acontece a mensuração. Se todas as partículas que formam o universo surgiram juntas e estavam condensadas num estado denso inicial e bastante quente, nós podemos dizer que todas as partículas do universo elas estão de algum modo emaranhadas entre si. Nesse caso, o universo pode ser visto como uma rede profundamente interconectada, na qual certas características só existem quando se considera o conjunto inteiro e não cada componente isoladamente. Nós temos o que eu ilustrei aqui com o exemplo do emaranhamento quântico, o que a gente chama de estado singleto.
O estado singleto é um tipo de emaranhamento quântico no qual duas partículas com spin 1/2 elas estão correlacionadas de tal modo que o sistema total dá zero, né? Uma partícula ela vai estar para cima, outra vai estar para baixo, então elas se anulam. Desse modo, o estado conjunto ele é mais fundamental do que cada partícula considerada separadamente. Na verdade, você não consegue considerar o spin de uma partícula individualmente separado da outra. Na verdade, o spin de cada partícula é a expressão de um estado conjunto. Desse modo, né, o todo no universo é mais fundamental que as partes. Se o todo é mais prioritário do que as partes, isso significa que quando nós tentamos explicar o universo, né, muitas pessoas na física clássica e nos argumentos tradicionais, cosmológicos tradicionais, é como se você tivesse partes que formam o universo, e para você explicar o universo, você tem que explicar o que trouxe essas partes, o que mantém essas partes juntas. Mas a mecânica quântica nos mostrou, né, que o todo é mais fundamental do que as partes. Então é o universo como um todo que explica as suas partes. Se o universo como um todo explica as suas partes, o próprio cosmos já é suficiente para explicar as partes do universo. Assim, a entidade fundamental que explica as partes do universo é o próprio cosmos. De acordo com o monismo de prioridade, se há apenas um objeto básico, ele deve ser o cosmos, porque ele cobre tudo o que existe, né? E se existe mais alguma coisa, ela estaria dentro desse universo, né? Então, o cosmos é a totalidade de todas as coisas existentes. E o próprio cosmos explica o universo. Se o cosmos é mais básico, nada mais pode ser mais básico, porque qualquer outra entidade concreta seria parte do cosmos. Se a gente apelar para Deus, para o Deus do teísmo clássico, que é pensado como distinto do cosmos e fundamental, nós podemos dizer que se o monismo de prioridade é verdadeiro, então a estrutura de grounding, de fundamentação, termina no próprio cosmos. Qualquer entidade postulada, além disso, viola a exigência de parcimônia e a completude da explicação. Nós não precisamos postular algo além do cosmos. Se o cosmos já é suficiente para explicar o próprio universo, então postular Deus é desnecessário, ferindo, portanto, a virtude de simplicidade ou parcimônia teórica. Portanto, né, dados os avanços da mecânica quântica, né, o monismo de prioridade parece ser a melhor versão filosófica que a gente tem e, portanto, não há necessidade de postular a existência de Deus. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixe aí o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e na descrição do vídeo você encontra minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor. Em agradecimento por este vídeo. Até mais!